Saravá, São Benedito. Vamos abrir roda de João, rezo que seja comigo. Senhor, tamo saravá, esse terreiro. Saravá, os pretos véis, saravá de Tu Ribeiro. São Benedito. Vamos abrir roda de João, rezo que seja comigo. Senhor, tamo saravá, esse terreiro. Saravá, os pretos véis, saravá de Tu Ribeiro. Maria Alice, filha de Dito Ribeiro, nascida em Campinas, a cidade em qual estamos, 30 de abril de 2016. Quem é você? Eu sou Alessandra Ribeiro, filha da Dona Maria, que é filha do Dito Ribeiro. Eu sou a Vanessa, que é jongueira da casa aí desde, acho que é a filha mais nova, aliás, mais velha de Alessandra nesse terreiro. Eu sou Vera Lúcia, uma das também mais velhas do terreiro, daqui da comunidade. Faço parte, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Vandir, também sou integrante aqui da comunidade. Estou desde o começo da formação dessa comunidade, no qual faço parte também de outros grupos, mas o jongo é o qual eu pertenço mesmo. Eu sou a Bianca, filha da Alessandra, neta da Maria Alice, irmã da Vanessa, da comunidade João de Ribeiro, também da Roseira. É isso. Alessandra, como era o jongo aqui? Mãe, como era o jongo na casa da vovó? Bom, eu tenho uma vaga lembrança, porque eu era muito criança naquela época. Deveria ter mais ou menos uns 5 anos, quando meu pai fazia jongo. E eu lembro das senhoras dançando, os homens trocando desafios. E uma das músicas que eu lembro até hoje é Benedito Ribeiro que há, sua casa cheira cravos e rosa, o que mais? Flor de laranjeira. O trem apita. Seu maquinista, meu Deus do céu, cadê Dona Benedita? Porque eu sou filha de um casal Benedito e Benedita. Quem é seu ancestral? Quem que é mãe, seu ancestral jongueiro? Meu ancestral jongueiro é o Dito Ribeiro, meu pai. E como ele era? Um senhor muito reservado. Alegre, mas reservado. Falava pouco, mas falava palavras certeiras. Um bom pai, trabalhador e alegre, né? Ele não era divertido, ele era alegre. Dançava jongo, ele saía naquele bloco. Tinha Leão da Vargem e... Ah, tio Dudu não tá aqui para falar o outro. Marujo. Ele saía num bloco Marujo, no carnaval. Então ele tinha essa alegria interna. Mas assim, com as pessoas ele era bem sério. Quer que fale mais dele? Bom, ele era muito devoto de São Benedito. Por isso que São Benedito é nosso protetor aqui da casa, em homenagem a ele. Ele fazia anos dia 6 de janeiro. Ele nasceu em 1905. E todo aniversário dele, no dia 6 de janeiro, ele se vestia de terno branco e ia na missa de São Benedito. Na volta, ele se vestia de cozinheiro, com aqueles gorros engomados bem alto, avental branquíssimo, para fazer almoço para os amigos que nessa data iam almoçar lá em casa com ele. Como foi a organização do jongo? A organização do jongo foi meio desorganizada, porque não tinha assim desejo nem vontade, porque eu nem conheci Dito Ribeiro. E como não conheci Dito Ribeiro, não tinha nenhuma relação com ele, até participar de uma roda de jongo na Casa de Cultura Tainã,
aonde o Daniel Reverendo, junto com o André de Tamandaré, a Carol Ladeira e algumas outras pessoas do Cachoeiro estavam fazendo uma temporada de entrevistas, de rodas de jongo em Campinas, com o Danielzinho. Eles estavam fazendo várias ações com o jongo aqui na região. E nessa oficina na Casa de Cultura Tainã, ele cantou lábios, lâminas, por um triz não me cortou pelo tempo dessas ondas. E quando começou o refrão, o nego gito, e nego grito rei, aquilo foi me dando um negócio diferente, assim, uma emoção, uma coisa, me deu uma crise de choro, um negócio que foi me deixando muito mexida e que se estendeu para além daquela roda. A roda acabou e eu continuei ouvindo pontos de jongo e vendo um homem de terno branco, de chapéu branco, cantando jongo do lado da minha cama. Então, como eu já era de religião de matrizes africanas, eu já era um bandista desde sempre, eu fui no terreiro e falei com a mãe Joana, eu falei, mãe, eu acho que esse tal de jongo, essa dança aí que falam, tem uma perturbação mesmo. Eu acho que isso amarra. Porque eu ouvi esse negócio fica cantando no meu ouvido, eu não tô conseguindo parar com essa perturbação. O que a gente faz, né, pra tomar um passe, tirar esse negócio aí, que só a mim fica cantando no meu ouvido, não sei o que é isso. Ela falou, com o Pitinho, deu uma risadinha, com o Pitinho do lado e deu uma risada e falou, se eles que cantaram pra amarrar, é melhor você chamar esse povo aí pra desamarrar. Eu fiquei ano passado, eu falei, nunca vi isso, vai no terreiro pra pedir paz, pra se livrar de uma coisa, manda cantar lá, mandar os homens que cantou cantar de novo, me devolveu com o problema. E foi assim que a gente resolveu fazer uma festa no 5 de julho, lá no quintal da casa da minha mãe, convidando todos os amigos que a gente tinha, principalmente quem tinha cantado a música. Daniel Reverendo tinha quebrado a perna e eu perturbei tanto a cabeça dele que ele veio com um gesso numa perna no ônibus, que a gente não conseguiu o carro para ir buscar. Trouxe até cadeira de roda. Trouxe cadeira de roda e veio de ônibus com a perna engessada. Ele falou que entendeu que era um chamado de tanto que eu perturbei a cabeça dele. E lá a festa rolou, o jongo pegou fogo, caldo de mandioca, caldo de feijão, caipirinha, foi uma festa deliciosa. E aí a festa foi tão boa que quebrou a cama da Bianca. Que o povo dormia em casa e a cama da Bianca quebrou. E o conserta tudo da família era tio Dudu. Então no dia seguinte, quando o tio Dudu foi consertar a cama da Bianca, eu falei, tio Dudu, o que o senhor achou dessa festa? Martelando, pem, pem, pem. A cama era naquele quarto ali onde... No quarto dela mesmo. Onde é o quarto dela, né? Ali ficava a cama no cantinho de cá. Onde está o guarda-roupa ficava a cama. E aí eu perguntei o que ele tinha achado da festa. Ele falou, gostei. Você sabe, se eu vou fazer isso. E foi a primeira vez que eu acho que eu ouvi tão intensamente sobre Dito Ribeiro, de que ele fazia festa. E aí foi assim que começou a organização da comunidade Jongo Dito Ribeiro. A gente já tinha uma predisposição de se encontrar, de ouvir jongo, né, de cantar, de estar junto, mas a partir da chegada desse ancestral, começa a vir uma outra consciência, né, de que não era só uma brincadeira, não era só uma diversão. E foi muito engraçado, porque quando começou o jongo, a gente entendia que o jongo tinha um poder mágico, assim, de transformar mesmo as pessoas, deixar as pessoas tristes em alegres. Até dor parecia que curava na roda de jongo. Então, quando a gente ia para festa ou para alguma participação de jongo, a gente não fazia roda aberta, cantando o que quisesse. A gente fazia uma dália, igual a gente fazia uma lista. Nós só vamos cantar isso. Só o que a gente tinha controle, tinha certeza que ia dar certinho, né? E foi assim que começou. Então o nome Jongo Dito Ribeiro em homenagem ao seu avô. Benedito Ribeiro. É por isso que o jongo aqui em Campinas não é o jongo de Campinas, e sim o jongo de Dito Ribeiro. Porque Dito Ribeiro veio de Minas, morou em São Paulo, cheguei aqui quase na década de 30 para 40. Então, é ele, né, a nossa referência é essa personalidade, é a pessoa dele praticando esse jongo aqui que possibilitou a nossa organização. Por isso que é a comunidade Jongo Dito Ribeiro de Benedito. Como é a questão do gênero homem e mulher na comunidade Jongo Dito Ribeiro? Quero ver pinto piano,
Quero ver pinto piar. Quero ver pinto piano. Quero ver pinto piar. No terreiro de galinha. Quero ver pinto piar. No terreiro de galinha. Quero ver pinto piar. Quero ver pinto piano. Quero ver pinto piar. Quero ver pinto piano. Quero ver pinto piar no terreiro de galinha. Quero ver pinto piar no terreiro de galinha. Quero ver pinto piar cachoeira. Como que é isso aí aqui? Olha, é meio complicado tudo isso aí, porque eu como homem na parte, né, estando nesse terreiro aqui, eu só vejo que aqui realmente é um terreiro de galinha, que só tem mulher. Os homens parece que eu não sei o que aconteceu, que eles tomaram chá de sumiço e olha, poucos são os homens que aparecem por aqui. Então não tem como não dizer que aqui é um terreiro de galinha. Mas tem homens também. Tem galo. Tem galo. Terreiro de galinha Tem tem galo. galo. É, terreiro de galinha também tem galo. Mas são poucos. Mas claro, a gente gostaria que os homens fossem mais participativos, né? Mas, no geral, o que está ocorrendo é isso aí. As mulheres, elas são mais participativas. Então não tem como não dizer que aqui não é terreiro de galinha, né? Eu como homem, né, me sinto até pequenininho porque fico abafado, né? Porque tem muita mulher, então eu fico abafado dentro do sistema, né? E como Mas que é isso. A questão de gênero, Vanessa? Então, a gente tinha, né, segundo a tradição, né, quando a gente vai dançar na roda, sempre um homem e uma mulher, né? Inclusive passeando pelas outras comunidades, isso fica muito demarcado, né, por uma questão mesmo da tradição. E aí aqui, quando a gente veio, como comunidade, uma comunidade urbana, várias questões vão surgindo muito mais rápido. Aí essa questão de gênero bateu na nossa porta, porque a gente tem um membro, né, uma membra da comunidade, que é a Lúcia Castro, que chegou no nosso, mas e aí, como vai ser? Porque ela não veste saia, e mulher para dançar na roda tem que vestir saia, mas aí ficou aquela discussão, mas pode mulher com mulher, homem com homem? Aí eu não vou esquecer nunca que num arraial, o tio Dudu, quando a gente começou a fazer um trabalho com o pessoal do DST, uma drag queen vestida de noiva apareceu na roda de jongo e o tio Dudu foi dançar jongo com a drag queen. Eu lembro que ele dançou. Né, Dona Maria? E aí a gente ficou olhando assim, nossa, que legal, né? Aí com a chegada da Lúcia, isso ficou muito mais presente, que na verdade aquele que se sente iaiá, se sente ioiô, fala sapeca iaiá e tira a iaiá da roda. E quem se sente ioiô, fala sapeca ioiô e tira ioiô da roda. Lembrando sempre dessa energia feminina, dessa energia masculina, né? Que a tradição... Sabe o que é maluco, essa questão de gênero, passando para os elementos do jongo? É que isso aconteceu muito forte no tambu, e agora é muito forte na dança, né? No começo, a nossa comunidade também, só os meninos tocavam. Era só homem que tocava o tambu, porque tinha maior discussão ancestral, que mulher não podia tocar, porque mulher menstrua, porque tambu é sagrado, então o homem... E aí a gente começou a perceber que o tambu na roda de jongo tinha um fator poderoso, como se fosse uma extensão do falo. Porque os homens que tocavam o tambu ficavam tão envaidecidos, né? Que era uma situação complicada. Além do assédio, né? Que eles sofriam, de modo geral, nas rodas de jongo, eles empinavam, né? O peito, os gonzagão, isso aí ia batucando. Tinha a questão do assédio, mas tinha também a questão do empoderamento, de não legitimar a chegada da mulher que toca. E a Bianca, eu acho que ela foi muito importante no nosso processo de aprendizado, porque ela foi a criança que nasceu na casa que o jongo estava renascendo. Então, Bianca, com 2 anos de idade, ela já teve que, desde os 2 anos de idade, conviver com uma mãe, que era mãe de todo mundo, mesmo ela sendo filha única, com uma avó que virou tia e vó de toda uma comunidade, mesmo sendo a avó dela,
e com uma casa que não era casa, era sede de um grupo. Então ela perdeu muitas coisas ao mesmo tempo e o único elemento que talvez realmente, naquele momento de muita inexperiência, que me movia era o jongo, né? Eu acho que naquele momento eu estava muito naquela fase que o jongo era a minha vida. Eu demorei para entender que o jongo é parte da minha vida. Que ele não é a minha vida inteira, porque minha vida são muitas coisas. E muito que me ajudou a entender isso foi a Bianca. E a Bianca, muito desde cedo, ela batuca, ela toca, ela tira som das coisas, né? Ela tirava som de panela, de prato, guarda-roupa, armário. Qualquer coisa que ela colava a mão dela fazia a coisa falar. E aí ela vai chegando no tambor. E no começo, como aquela criança que chega e toca e que é filha da liderança. Então, tira ela, deixa ela. Toca um pouquinho, sai daí. Vamos abrir. Não, toca agora, depois você não toca, né? E nesse toca agora, você não toca, a comunidade foi avançando e chegou um dia que a gente teve uma roda e que não tinha os meninos para tocar, né? Não tinha os homens para tocar. E aí, como que faz o jongo sem homem? E aí, naquela coisa, não vamos tocar, não vamos tocar. E a gente naquela discussão, como a gente ia pra roda, e Bianca, na infantilidade, né, a criancice dela, ela não falou nada, né? Ela só sentou no tambor. E aí, quando ela tocou o tambor, a gente foi olhando um pro outro, falando, é isso mesmo? Porque tinha uma força, né? E aí a Bianca virou a menina do tambor. E a Bianca é a menina do tambor que toca os 3 tambores com o toque do nosso jongo. Porque o nosso jongo, cada tambor tem um toque. E eu acho que quem mais conhece o toque de cada tambor do nosso jongo é a Bianca, porque foi muito do processo dela. Então acho que o primeiro bloqueio dessa questão de gênero foi esse empoderamento da mulher no tambor. Porque o jongo é toque, canto e dança. E nós não reinávamos, né? Eu acho que era meio isso. A gente tinha um limite na roda de jongo, que era o tambor, porque a gente não tocava. Eu não sei tocar tambor, né? Então, a relação de gênero com os meninos era uma relação, às vezes, um pouco opressiva, porque era eles que tocavam, o tambor é o que fala. Então, a gente tinha um canto muito forte, os meninos um toque muito forte. E quando a chapa esquentava na questão de gênero, né? Que nem sempre foi tão amistosa como é hoje, teve momentos de muita luta de braço, né? Pra cá, pra lá, né? Aquela de braço que pegava fogo. O tambor era um limite. E quando a Bianca chega no tambor, eu acho que ela já abriu um negócio, né? Abriu uma porta para outras mulheres virem a tocar e fortaleceu os homens na dança. Porque daí a gente entendeu que homem, além do Vandir, podia dançar. Que o Vandir também sempre chegou como o homem que dança, né? A dança da nossa comunidade está no pé do Vandir, né? Como que é o pé que mobiliza, qual que é o galanteio do... Se fosse fazer um filminho da dança do João Godito Ribeiro, é o corpo do Vandir. Que é aquele pé que pega todos os toques, né? Todas as quebradas do toque e toca no corpo o que o tambor está tocando. E aí começa a se ter um trabalho muito forte da nossa parte dos homens que queriam tocar, primeiro dançar. E de quem queria dançar, primeiro tinha que tocar. Então acho que foi o primeiro avanço da questão de gênero. Aí depois, com certeza, a chegada da Lúcia foi muito marcante pra gente, a Lúcia que tá ali. Porque... E aí pensar o que é tradição. Até semana passada a gente conversou disso, né, Lu? O que é essa roda de jongo? O que é essa tradição? O que é esse iaiá e ioiô na roda? Então, a gente chegou à frase, como que ficou bonitinho, Lúcia, que a gente definiu? Que a iaiá e ioiô na roda é uma questão de essência. De essência. Eu achei bonito. Repete então pra sair aí. Vem, Lúcia. Vem falar aqui pertinho. Entra na Roda que eu quero ver. Mas tambo ecoou, balançou coração. Entra na roda que eu quero ver. Que essa questão de iaiá e ioiô na roda é uma questão de como você se sente, né? É uma questão de essência. Então, se você se sente iaiá, você vai entrar como iaiá.
independente das suas vestimentas. Você se sente ioiô, você vai entrar como ioiô. Não que isso tenha a ver, interferir na tua sexualidade. E vai interferir nas questões de como você vai trabalhar. Mas a tua essência como iaiá ioiô na roda é você quem determina. Assim. Então, é isso. E temos dito cachoeira. Cachoeira. Na nossa casa é assim Que o funciona. tambo toca, né? Como é a questão da religião em relação aos pontos do jongo? Uau! Eu acho que é legal pensar a questão de religião no jongo e nos pontos do jongo. Porque jongo não é religião, não é um dogma. Mas às vezes eu penso que jongo pode ser uma filosofia de vida. Não religioso, mas uma filosofia. Porque a gente tem alguns princípios, né? A gente tem um princípio que nós somos uma família independente das questões sanguíneas. É um princípio da nossa comunidade que é concreto, que a gente vive. O outro princípio que a gente tem é que o que nos une é a ancestralidade. Não só de Dito Ribeiro, mas de cada um de nós, que faz com que a gente chegue aqui e pratique o jongo em comunhão. Então a gente entende que se a gente está aqui hoje, a gente está dando continuidade a alguma coisa que em algum momento alguém começou. E nesse momento somos nós, e possivelmente para frente vai ser os nossos descendentes ou outros que cheguem para ajudar a cuidar, porque a gente não faz jongo sozinho. Né? Ninguém faz jongo sozinho, não tem como eu ser o jongo sozinho. Tem que ter uma família. E essa família é para além do sangue. E eu acho que o outro elemento é respeitar o compasso de cada passo de cada um, entendendo que devagar às vezes também é pressa. Então, é uma forma de olhar o mundo, é uma forma de se relacionar com as pessoas e que a gente traz para a comunidade. A religião é a fé. E aí cada um tem a fé que quer, né? Cada um tem a fé que quer mesmo. Cada um acredita naquilo que quer. Na roda de jongo, durante muito tempo, por conta do processo de escravidão, era proibido se usar os elementos de matriz africanas, porque os escravizados não tinham essa possibilidade. É quando surge o sincretismo e é também quando surge religiões que fazem essa alteração de pensar, louvar um santo pensando em outro. Essa estratégia, que também é metafórica, sempre esteve presente no jongo. Então, dificilmente você vai achar uma comunidade antiga de jongo que não canta para São Benedito, que não canta para Nossa Senhora do Rosário, que não canta para Nossa Senhora Aparecida posteriormente, porque era São Benedito e Nossa Senhora do Rosário os santos que mais apareciam. São Benedito e Nossa Senhora do Rosário eram santos simbólicos para o processo abolicionista, para o processo de liberdade, de organização de irmandades que buscavam se livrar e articular a libertação dos outros. A abolição acabou, as pessoas não têm que mais fazer jongo escondido, e aí, como elas não precisam mais, não são mais obrigadas a cantar só para São Benedito, mesmo pensando em são outros santos ou em outros orixás religiosos, né? Porque não tem como dizer que São Benedito não é religião. E é muito engraçado, porque quando a gente pensa religião no jongo, a gente vai direto pensar em Xangô, Yansan, Oxalá, estão falando religião. Como se falar de Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, também não fosse religião. Então a religião, no sentido da louvação, sempre esteve presente no jongo. A louvação aos deuses e mitos africanos é mais recente. Então, o que os jongueiros entendem de modo geral é que quando você canta algo em louvação a um orixá que não é cantado no terreiro, é jongo. Quando você pega um ponto do terreiro e traz para o jongo, não é jongo. Então eu cantar Marrei Machado de Xangô, é de Xangô. É um ponto que nasceu no jongo, que tem uma metáfora, fala de Xangô sim também como metáfora, mas é um ponto de jongo. Não é um ponto que é cantado para Xangô lá no terreiro, lá no pé do altar. Ventou, ventou, sopro de felicidade, Senhora Yansan dá o giro da liberdade. A gente não canta isso no terreiro quando Yansan chega. Eu acho que é um pouco essa relação. A louvação
aos santos católicos, sempre teve presente, como hoje estão os orixás. E aí, claro, por uma questão de afinidade, a nossa comunidade, a sua maioria é de religiões de matriz africanos, ou os que não são, transitam muito bem nesse universo, né? Não tem problema com isso. Então eu acho que aqui acaba ficando muito mais os mitos e deuses africanos do que os santos católicos. E o que é salvaguarda? Salvaguarda. Bom, acho que a salvaguarda ela tem muitos sentidos, né? A palavra em si. Mas trazendo para o lado do jongo, de salvaguardar algo, salvaguardar o jongo, salvaguardar os jongueiros. Eu sinto que não é algo, vamos supor, definindo uma frase. Salvaguardar é parará, parará, parará. É mais dentro do que fora. Salvaguardar, porque eu acho que a gente tem que cuidar dos jongueiros pro jongo não morrer. Não tem como eu salvaguardar o jongo, porque o jongo não existe sem os jongueiros. Então a gente tem que cuidar, ter esses momentos. Isso que a gente está fazendo na entrevista é uma maneira de salvaguardar o jongo. O registro de Dona Maria, de Vera, Vandira, Alessandra, Vanessa, Bianca e todos os outros jongueiros é uma maneira de salvaguardar o jongo. O que a gente faz, tocar os tambores, cantar os pontos, conversar, é a maneira de salvaguardar o jongo. Não tem como, tipo, vou guardar o jongo numa caixinha. Isso não é possível porque o jongo não é material. E sim, os jongueiros, nós somos materiais. Então a gente tem que cuidar dos jongueiros para que isso não faça com que o jongo morra. Não sei se eu me fiz. Queria que o Lucas e a Luanda viessem aqui um pouquinho para falar um pouco sobre isso. Sobre a salvaguarda do jongo. O que é salvaguardar o jongo, Lucas? O que é salvaguarda? A salvaguarda, ela parte desse ponto que a Bianca colocou, né? Que é a salvaguarda é uma forma de manter e cuidar, né? Desse bem, né? O jongo, ele é um patrimônio material. Ele sendo um patrimônio material, ele está diretamente relacionado com as pessoas que fazem parte dessa tradição, né? Então são os familiares, no caso nós que temos uma relação direta e indiretamente, é a memória dessa comunidade, é o modo dela fazer e praticar essa ação que é o jongo, e está relacionado diretamente com a proteção desse bem, para que esse bem, né, para que esse modo de fazer, desenvolver essa ação, essa cultura não se perca e não deixe de existir. E também tem um vínculo que é um vínculo mais político da questão. Como manter um bem material vivo, sem cair no esquecimento, sem desconsiderar o papel dessa prática e dessas lideranças, dessas pessoas que fazem jongo no Brasil. Então a salvaguarda ela vem como uma ferramenta, na verdade, para dizer: isso aqui é um bem, faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade cultural, e para que isso consiga persistir e permanecer existente, a gente precisa ter um olhar para com essas comunidades e reconhecer que esse bem faz parte da gente, porque a nossa história é uma forma da gente dizer que na região sudeste nós temos um bem que é reconhecido por um instituto que é o IFAM e que é um patrimônio nosso, da nação brasileira, dos brasileiros. Então, quando a gente salvaguarda um bem, a gente está salvaguardando também a nossa história. Aquilo que é desenvolvido naquela região, aquela prática que é desenvolvida naquela região, a prática que é desenvolvida naquela comunidade. Você pode completar.
bem isso que a Bianca falou, que a Lu falou. E acho que um dos processos de salvaguarda também do jongo é o encontro encontro de jongueiros, como também os encontros da juventude jongueira, que é uma ação pensando os jovens se reunir para tá debatendo essa prática, tá fazendo a prática em si e trazendo um pouco das suas vivências das suas comunidades. Acho que E aí acho que trazendo um pouco mais da fala da Bia, né, uma discussão que a gente faz é que hoje, inclusive quem fala, né, bastante, isso é o Jefinho de Tamandaré, que ele fala assim, olha, o jongo ele é vivo, né? Ele se salvaguarda, então, e a gente precisa, na verdade, salvaguardar quem faz o jongo, né? Então a gente precisa proteger o mestre, proteger os praticantes, os detentores desse patrimônio. E aí a gente, aqui na casa, a gente sempre busca ações de como que a gente faz então para manter, né, nessa sociedade que a gente tem, que é tão nesse meio urbano, né? A gente passou por tantos enfrentamentos aqui na casa e aí a gente sempre fica pensando como que a gente então protege a gente mesmo disso tudo, né? Como que a gente consegue firmar nós aqui na casa, como que a gente consegue firmar na vida, né? Pra gente poder continuar fazendo o jongo, né? Então a questão de salvaguarda passa também por tudo isso, né? Quer falar alguma coisa sobre salvaguarda? Não, eu acho que o que disseram realmente é um complemento total realmente do que é salvaguarda, do que é salvaguardar o jongo, porque é bem isso que eles disseram, que tem que salvaguardar os jongueiros para que o jongo realmente não morra. Se os jongueiros não tiver eles são a memória viva de que o jongo ele está salvaguardado pelos jongueiros mais velhos que eles detêm do conhecimento. Então tem que salvaguardar o quê? Proteger eles, para que a história dos que vão chegando vão também guardando essa memória, para quando também chegar o tempo dele, eles tá com toda essa memória do jongo viva, para que o jongo continue, né? Não como ocorreu como ocorreu com o Dito Ribeiro, que realmente parou-se o jongo por falta de quê? Porque não teve quem desse continuidade, né? Então, pelo fato depois da Alessandra conhecer e descobrir toda essa história, foi que realmente nasceu a comunidade novamente. Então, quer dizer, o jongo brotou novamente. E se isso não ocorre? Se perde a história. E para não se perder a história, tem que quê? Cuidar dos jongueiros, né? Isso aí. Foi bem esclarecido como a comunidade aqui e também como a comunidade. Mas na fala. Não? Então como vocês fazem a salvaguarda aqui? Eu entendi que mantendo, como ela falou, muito bem disse a Luanda, o Lucas, o Vandir, mantendo viva essa cultura. E o que mais a gente faz? Eu acho que a gente faz um conjunto de coisas. Eu acho que a nossa salvaguarda realmente está muito associada no cuidado que a gente tenta ter no cotidiano com as pessoas. Essa é a nossa prioridade. Eu acho que a gente tem muitas escalas de salvaguarda, porque eu entendo salvaguarda. A feijoada das Marias do Jongo, o arraial, Sou África, Pisa na Tradição, as atividades, as apresentações culturais, os debates, os registros, são ações de salvaguarda. Mas ir para a viagem de Olímpia, depois de um arraial, esse esforço que a Vera faz de reunir todos os mais velhos, com dinheiro sem dinheiro, a gente junta lá e eles passam 4, 5 dias em águas, termas, é uma ação de salvaguarda. Porque é um trabalho absurdo e a gente tem esse cuidado de reconhecer a importância deles estarem lá descansando aqueles dias, né? Ir para essa viagem é uma ação de salvaguarda.
ouvir a demanda das pessoas da comunidade aqui e tentar concretizar os desejos delas, é uma ação concreta de salvaguarda, porque a gente lida com pessoas e as pessoas têm que estar bem. Então, se uma pessoa não está bem, a comunidade também não está bem. Se um de nós está com problema, a gente está com problema. Eu acho que isso é muito marca da nossa comunidade, por isso que às vezes é muito difícil, mas também muito gratificante. Porque estar com a gente é bom mesmo. É bom mesmo não só porque a gente vai pôr saia de chita e tocar tambor e lembrar o jongo e dançar jongo, mas é bom mesmo porque a gente se olha no olho, porque a gente se gosta. Ninguém tá aqui sem se gostar. E aquele que tá meio se desgostando do outro, a gente vai fazer um jeito de tratar de gostar logo, porque é um segurando a mão do outro mesmo, é um tentando auxiliar o outro naquilo que é problema ou é um desafio para ele, como se fosse parte da gente mesmo. Então o problema no outro não é do outro. O problema do outro é nosso. Que se o outro não tá bem, a gente não tá bem. Eu acho que essa é uma ação importante de salvaguarda que a gente também faz. Os bingos, né? Precisamos voltar a fazer. E precisamos voltar a fazer, né? Que reúne aquela mulherada, mas os chás, na época do Duas Marias, o Medite, gente, aquelas rodas de conversa. Quantas músicas, quantas brincadeiras, quantas coisas e histórias a gente ouviu que a gente nunca tinha ouvido. E ainda cada dia a gente está num lugar, né? No dia que a gente foi fazer o registro em Dayatuba, eu ouvi uma história sobre a Mogiana do Tio Dudu. Por que ele saiu da Mogiana? Que eu nunca tinha ouvido nem quando eu fiz a revista do Trilho do Trem, que eu estava pesquisando a Mogiana. Ele nunca contou aquela história. Mas lá naquela árvore, naquele dia, naquele vento, contando de uma viagem que ele fez. Ele chegou, por que ele saiu da companhia e contou coisas que eu nunca tinha sabido. Então esse ouvido, né? Essa disponibilidade de ouvido que a gente aprende quanto mais novo ter, para ouvir o mais velho, né? Mesmo, com atenção e usar como aprendizado, acho que é salvaguarda. Dar a voz para os mais velhos decidirem, não é? Os nossos mais velhos aqui, teve épocas que a gente teve muita briga, que o pessoal falava que a Alessandra mandava na comunidade e os velhinhos faziam tudo o que ela queria, que sou eu, né? Falei, quem me dera ter esse poder, porque vocês não têm noção que são esses velhos, gente. Eles são rebeldinhos, essa carinha de bonzinho, aí você diz assim. Quando a mãozinha faz esse movimento, você já se prepara. Porque vai falar coisa que às vezes você não quer ouvir, que você não está pensando com uma simplicidade, mas com uma exatidão, que eu quero ver se segura o pau, se mexer com a minha família e você sai desse ponto. Então eles são assim implacáveis, eles são de execução e isso também é salvaguarda. É isso, quem primeiro dançou com uma drag queen nesse terreiro dito Ribeiro foi Tio Dudu, que tem 84 anos. E aí quando o Tio Dudu dança com a drag queen de 84 anos, a gente sabe quem que vai abrir a boca. Desamarra esse ponto. Vou falar o quê? Né? Quando mamãe tava aqui, né? A gente começou a vir ocupar a Roseira e ela falou, lá eu tava chorando ali, nunca tinha visto minha mãe chorar, porque o homem tava roubando a porta, que eu tive aquele desespero, que eu nem sei que baixou em mim. Não pode fazer isso que não tá certo. Como que você vai deixar fazer? Né? Então, assim, eles têm uma capacidade de ensinar e numa velocidade com cara de quadro que é impressionante, que também é salvaguarda e que não é diferente das crianças. Que as crianças também chegam com essas carinhas, não tô vendo nada, não tô fazendo nada, e fazem, às vezes, algumas coisas, né? E nos guardam efetivamente. E nos resguardam de coisas que é impressionante. Então, eu acho que a ação mais importante que a gente tem na nossa comunidade de salvaguarda é o nosso olhar um no olho do outro, reconhecer que o outro realmente é imperfeito, que ele não vai fazer tudo o que a gente quer, mas que mesmo assim vale a pena todo dia estar com ele. Deixa eu só falar uma coisinha. Quem chegou agora há pouco tempo, que é novos velhos aqui, não sabe o quanto a gente passou por esse casarão. Eu e Maria Alice ficamos aqui quase 2 anos nós duas. Uma vinha cedo, vinha tarde, só vinha, ficava aqui para não deixar ninguém entrar. Nós revezávamos
Isso foi quase uns 2 anos, para depois Quase. começar É a verdade. vir. Quer Chegar dizer, aos porque nem imagino que a gente mais velho também já passou por aqui, né? É, e com uma determinação, né? Porque sair do nosso quintal foi difícil. Sair do quintal foi muito difícil, porque quando a gente saiu do quintal para vir para Roseira, tinha muita discussão se a gente estava perdendo a tradição, né? É. Muitos nos acusaram que vir para Roseira era perder a tradição. Que a tradição era estar no quintal, todo mundo junto ali, e que tá aqui a tradição perdia. Então foi um processo muito doído pra gente, de dúvida, de incerteza, mas que os mais velhos nunca tiveram. Eu nunca tive dúvida. Nunca. Muito pelo contrário, né? Eles já estavam na ocupação enquanto a gente estava indo É, pra tava, Chimã. será? Eles já Lógico estavam que a ancestralidade desse lugar. Não tinha como. Por mais que minha casa tivesse, aqui era o tudo. E você tem CR aqui? A prefeitura apoia-se, no caso, sim, esse CR? Apoios políticos? Tem? Não é vizinho, é falar. Ao vivo. Vizinho nós já conhecemos, que é verdade. A gente tem o CR aqui, que é o Centro de Referência. Jongueiras e jongueiros do Sudeste, Comunidade Jongo de Tu Ribeiro, Campinas, São Paulo. Que surgiu a partir a ideia de centro de referência surge da elaboração do plano de salvaguarda em 2011, com todas as comunidades jongueiras, e do desdobramento de uma ação de tentar empoderar cada comunidade no seu próprio município. Então, a partir do Pontão do Jongo, da elaboração do plano de salvaguarda, ficou definido que a gente passaria a articular com as superintendências do IFAM de cada estado, para que ele fizesse uma intervenção no município. E foi assim que a gente conseguiu trazer na época a Ana Beatriz, que dialogou com o prefeito, que já era o Jonas, para falar tanto da importância do patrimônio cultural e material em Campinas, como da possibilidade de a gente ter a garantia de estarmos aqui, em contrapartida o IFAM daria suporte para tentar salvaguardar esse bem que é o patrimônio material João. Na época, o prefeito Jonas foi bastante interessante, prático, falou que a gente deveria construir uma lei de patrimônio material aqui no município, e é quando é elaborada a lei dizendo que o jongo e a capoeira são patrimônios aqui em Campinas. Aí, tendo a lei de patrimônio, que foi o primeiro desafio que a gente teve, começa a pressão política junto ao Ministério da Cultura e ao IFAM, porque os recursos do IFAM, para bem registrados, é de uma parceria com o MINC, de conseguir recurso para a elaboração de um edital. E esse edital foi elaborado em 2012, 2012 para 2013, que era um edital para salvaguarda do jongo, salvaguarda do Rio Negro, alguma coisa assim, que atendia 3 bens registrados, jongo e mais um outro. Nós apresentamos um plano de trabalho em parceria com o Ponto de Cultura Nina, que é um parceiro importantíssimo da casa, porque a comunidade Jongo de Tu Ribeiro, mesmo tendo CNPJ desde 2006, nós não tínhamos e não temos ainda o Siconv, a gestão do Siconv, né? A gente ainda não domina essa ferramenta, e nessa parceria muito generosa e estratégica, a gente elabora esse projeto, que está sendo executado agora, né? E aí a gente passa a ter recurso para o centro de referência, entendendo que centro de referência é todo lugar que tem jongo. Então, às vezes, a gente percebeu que nessas viagens é uma confusão. Todo mundo acha que centro de referência de jongo é quando tem o espaço físico e o dinheiro para implementar um projeto. Mas eu entendo que centro de referência, para além desse edital, nós já tínhamos desde quando fazíamos jongo na Casa da Senhora. Lá já era um centro de referência de jongo, porque lá tinha jongueiro, e onde tem jongueiro é ali, é um centro. E o centro tem tambu, tem jongo. Isso. Qual a relação do jongo com a cidade? Flávia.
Maíra, vem pra cá, falar um pouco disso pra gente. Qual que é a relação do jongo com a cidade? Olha, na minha visão, né, que eu vou falar o que eu acho que o jongo de Itu Ribeiro, ele se consolida na cidade como um patrimônio da cidade, né, um patrimônio cultural da cidade. Foi em 2014, né, que a gente ganhou esse título, né, por conta das ações que são feitas, né. O que eu entendo, assim, toda vez que o jongo é chamado para alguma atividade na cidade, alguma atividade cultural, ou mesmo alguma atividade política, o jongo de Itu Ribeiro responde esse chamado, né. E pelas histórias que eu escuto e que eu leio sobre o jongo aqui da nossa comunidade, né, porque eu estou chegando agora, só tenho 2 anos de jongo, eu vejo que como a comunidade chega nessa casa, que é um lugar importante da cidade, que ocupa uma via, do lado de uma via super estratégica da cidade, que é a John Boy, uma avenida que liga rodovias e tal, tá nesse lugar por quê? Porque já tinha várias ações anteriores, né? Não chegou aqui do nada, né? Começa no quintal da Dona Maria, mas faz o arraial lá em Barão Geraldo, faz festa por aqui também, e é um movimento de ocupação da cidade com a cultura do jongo, né? Então, sempre que o jongo é chamado pela comunidade cultural e pela comunidade negra da cidade, ele está presente, né? E eu acho que o jongo também tem essa coisa de ouvir os grupos culturais mais velhos, né? Como a Casa de Cultura Tainã, como o pessoal do Urucungos, né? Como o seu Valdir do Clube Machadinho. Então, assim, com os clubes, as casas de culturas mais antigas da cidade, né? A gente acaba meio que seguindo esses passos e ouvindo esses chamados. E aí tem essa relação com as pessoas e tem a relação com o poder público de diálogo. A gente não veste a camisa de nenhum partido ou de nenhum político, pelo que eu entendi até agora. Mas a gente se relaciona com quem está aberto para a relação, né? E a partir dessa relação com a cidade, politicamente, culturalmente, que se dá a ocupação desse espaço, que se dá a nossa permanência aqui. E é uma questão que eu acho que, assim, com a cidade, a relação do jongo com a cidade, eu vou falar que é uma relação de amor mesmo, de carinho com cada espaço que se dá, né? E com cada espaço da cultura negra, né? Então, acho que é isso. Além, complementando isso que a Flávia falou, eu acho que o jongo, assim, né, ele traz como um espaço de resistência, mesmo pensando antes, né, no próprio jongueiro de Itu Ribeiro que chegou aqui, né. Então, hoje eu acho que o jongo é um espaço de resistência, mas que já começou lá com o Dito Ribeiro, assim, né. Então, eu não sei como era aquela época, mas para mim, ter negros que já jongavam aquela época, é como se dissesse para a cidade, nós estamos aqui e essa é a nossa cultura, assim, né? E eu acho que hoje demonstra para a cidade isso e também a gente quer o respeito da cidade quanto a isso também, assim. Então, acho que a gente sempre busca trazer uma relação de que a gente está aqui, essa é a memória, essa é a nossa resistência, né? E que a cidade também entenda, né, como uma cidade plural que tem essa cultura negra, assim, traz essa ancestralidade. Alguém mais quer completar alguma coisa? Não, eu acho que a fala da Flávia resumiu super, assim, que eu acho que essa, a gente, principalmente por ser um jongo urbano,
né? A gente tem muito essa relação mesmo com os outros grupos, as outras, né? E sem essa relação anterior, a gente não conseguiria fincar a pé aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal na gente, né? Assim, puxando a sardinha para o nosso lado, é que a gente de fato tenta sempre conversar com quem passou primeiro. Então essa coisa da ancestralidade, ela está muito presente nas nossas ações, no sentido do mais velho mesmo, né? Quem que chegou antes, quem que fez antes. Então, ocupar a roseira só foi possibilitado porque a gente teve um mais velho que fez isso. Foi a Casa de Cultura Tainã, que pôde, que ocupou, né, o espaço em que eles estão e isso nos abriu um caminho para que a gente pudesse também, opa, isso é possível, então nós vamos ocupar também. E a gente espera que daqui 2 anos, 3, 4, tenham 10, 15 lugares ocupados, né? Então a gente também tem essa relação do que é nosso, né? Do que a gente construiu, do que a nossa ancestralidade construiu antes e a gente não tem, e a gente hoje não tem. A gente também tem essa preocupação, peraí, quais espaços são nossos e quais espaços nessa cidade nós temos direito? Né? Então, e aí indo para uma reflexão que eu acho que vai muito pro que a Lê está estudando, partindo para essa coisa do que foi nosso e do que não é mais, e o que a gente quer recuperar. Para mim foi marcante também, e para a Lê foi também, que inclusive hoje é estudo dela, né, no doutorado, quando a gente chega numa praça para fazer roda de jongo, na Praça da Mãe Preta, né, no Largo da Mãe Preta. Então tem lá o lago, tem o Monumento da Mãe Preta, e em frente tem a Igreja de São Benedito, construído por um mestre Tito, né, e do lado de um cemitério de escravizados. E aí você chega e vê uma placa escrito Praça Anita Garibaldi, você fala, nossa, que território é esse? Peraí, eu tô perdendo meu território? Nada contra a Anitta, mas, né, o que é isso, né? Então a gente também tem essa preocupação, quais espaços a gente quer estar e o que nos pertencia que a gente quer recuperar. A gente quer recuperar. Acho que só fazendo uma observação, saindo um pouco dessa parte mais séria da coisa, eu acho que o jongo, não sei se esse diferencial é a palavra, mas a gente tem uma coisa de que todos os lugares que a gente vai, a gente se comunica com as pessoas. É essa coisa do aperto de mão, do abraço, do sorriso no rosto, de se preocupar com a limpeza do espaço. A gente vê que onde a gente vai, a gente se preocupa em a gente pegar os nossos pertences, a sujeira que a gente vai, a gente sempre deixar a cidade como território, o espaço limpo e ter essa relação mesmo, cuidar do que é nosso, a cidade é nossa, a gente tem que cuidar. As pessoas, a gente procura bastante se relacionar, não sei vocês, mas acho que eu vejo isso, que o jongo tem isso de essência mesmo, né, de essência, esse lance do sorriso, do afeto com o outro mesmo se a gente não conhece e tudo mais, é bem interessante. Qual a diferença de mestre e liderança e como se dá esse processo? Qual que é? A diferença de mestre e liderança? A líder, eu acho que nasce líder. Não é escolhido. Ele é líder nato. Está dentro da pessoa. E o mestre, ele pode ser formado com o aprendizado da coisa e que ele vai exercer. Eu vejo essa diferença. Não tem como você fazer um líder. O líder se faz por si. Ele está dentro. E o mestre não. Você pode dar a ele ferramentas para ele se tornar um mestre. Você acha, né? Também. Qual a diferença de líder e mestre? Líder, que nem sua mãe falou, é um líder, já vem formado líder. E o mestre você tem, e, como sua mãe falou, das ferramentas para ele se formar um mestre. Na minha concepção, o que ela falou está certinho. Bom dia. Eu acredito que seja dessa forma mesmo. Para ser uma liderança, eu acho que é próprio de cada um já. Tem pessoas que têm esse dom já de
de liderar pessoas, de aglutinar as pessoas. É próprio dela conseguir fazer as pessoas se ajuntarem à volta, né? Então, eu acredito que seja bem isso aí mesmo. Bia, eu achei interessante essa fala da minha avó, da Bela Infantil, porque eu nunca tinha olhado por esse lado. Bem interessante, eu concordo, assim, eu acho que um líder, ele pode se tornar mestre a partir das ferramentas que foi lhe dada com o tempo. Mas talvez o mestre não seja o líder da situação. Levando em físico mesmo, no jongo, assim, eu vejo que a gente tem mestres. Acho que a senhora é mestre, só que eu vejo que a minha avó, tio Dudu e Vera são mais mestres que a senhora, mas eles não são líderes. São os mestres. Eu sinto o mestre como uma retaguarda do líder. Algo assim. Não consigo ver uma diferença em questão de poder. Não consigo colocar numa balança quem é mais, quem é menos, porque todos têm a mesma, não a mesma função, mas uma densidade igual. Mas eu sinto que o mestre tá mais para dar, vamos supor, o alvará do líder. O líder meio que executa, o mestre tá ali pensando, eles trabalham juntos. É uma confusão, assim, eu não consigo definir muito bem, a diferença é essa e essa. Mas é interessante. Eu vejo que são duas coisas, e são duas coisas que requer também uma maturidade, né? Porque um líder, ele só vai poder ser um líder bom, um bom líder, se ele tiver um acúmulo que permita que ele consiga conduzir o seu grupo, e o mestre a mesma coisa. As duas funções, elas exercem um espaço que é um espaço de hierarquia, de respeito, porque a gente não consegue conduzir sem ter um condutor. Se não tem esse condutor, não tem como, né? Ninguém aprende a ler e escrever se não existe um professor, ninguém aprende a cozinhar se não tem alguém que ensine. Porém, os dois processos dependem muito de onde está esse líder ou esse mestre. O líder, ele pode ser uma pessoa que inclusive seja escolhida por um coletivo de pessoas, porque ele, além de ter um preparo maior do que um grupo, ele tem a possibilidade de representá-la. O mestre, ele já não tem essa necessidade, ele é legítimo, é aquele que é legitimado porque ele já detém esse conhecimento, que é um acúmulo do tempo e que faz com que ele seja diferente da liderança. A liderança, ela pode ser aquela pessoa que está pronta e preparada ou em processo de maturação, e o mestre é aquele que já maturou. Ele está ali, como a Bianca colocou, ele é a retaguarda, ele é aquele que é responsável, inclusive, pela transmissão de um saber, principalmente pro líder, né? Que assim, o líder, ele tem que partir de algum lugar, ninguém parte do zero. Então, acho que os dois, na verdade, eles têm aí um complemento, uma função de hierarquia e espaços de processo. Um processo é o processo de maturação, porque já está pronto, firmou, e é fato. E outro é um processo de construção e legitimação de um grupo e de um coletivo. E tem aqueles também, como a dona Maria Alice, que já nasce líder, né? Tem pessoas que já têm essa possibilidade de ser liderança, mas entre lideranças, ainda assim, que tem um aprendizado, que é o processo de maturação. Qual que é a diferença, Fê, de líder e mestre? A diferença de líder e mestre? Complicado. Mas eu acho que a liderança, ela tem aquela coisa de acolher, como fala? Peraí. O mestre, ele tem aquela coisa de imposição, sabe? De fazer, de acontecer, de ter aquele trabalho, de impor. A liderança não. A liderança é aquela coisa de acolher, de
de guardar, de fazer acontecer. Eu acho que é isso. Flavinha, qual a diferença de mestre e liderança? A diferença de mestre e liderança. Do meu ponto de vista, assim, eu acho que Fala um pouco mais a alto. liderança é mais assim, pelo que o Fê falou mesmo. É uma coisa que abraça a comunidade, é uma coisa que está bem à frente. E eu acho que o mestre é aquilo que a nossa mais velha Maria falou, que é dado os instrumentos para ele e com aquilo ele vai se formando. Então eu vejo assim, a liderança ela abraça e o mestre ele vem junto. Eu vejo assim. Alguém quer fazer alguma consideração diferente dessas? Ou acrescentar? Você. Eu acho que é um pouco disso, mas é também essa coisa da capacidade que a liderança tem de articular, né? Ela tem essa, o que eu vejo é que a liderança ela pode ser a comunicação entre os mais novos, no caso da nossa comunidade, né? E os mais velhos, né? E ela faz essa coisa de articulação, de talvez até de ensino também, talvez não, de ensinar também, né? E o mestre é esse que vai, e eu não diria uma imposição, mas o mestre tem a palavra final mesmo. Se acontecer alguma coisa aí, a dona Maria falar vetar, então nós vamos, por exemplo, a hora que eu tava defumando a casa hoje, eu tava cantando um ponto, aí o tio Dudu cantou outro, e eu fiquei meio incomodada, porque eu falei, moço, eu tava cantando outro, mas ele é meu mestre. Eu falei, Vanessa, relaxa. Ele é seu mestre, então confia e vai. E aí a coisa fluiu. Então, assim, o mestre é esse papel, né? Quando a gente não tá vendo, ele é o cara que vai, numa ação, vai falar: não é assim que faz, é assim. Então, e aí a liderança tem mais papel de articulação. Embora na nossa comunidade a nossa liderança já seja considerada, pelo menos por mim, mestra. Eu acho maluco, assim, porque Fala, mestre. líder não se escolhe, ele é escolhido. Líder não tem como se escolher, por mais habilidade que ele tenha, ele não se escolhe. Ele tem que ser escolhido, né? Tem que ter um coletivo que fala, é esse aí, é com esse que eu vou. Porque por mais habilidade que ele tenha de articular, de juntar, se não tem um coletivo que olha para ele e fala, é com esse que eu vou, ele não vai, né? E o processo de mestre, eu acho que tem dois tipos de mestre. Tem o título de mestre que você dá por respeito. Porque nem todo velho é mestre. Eu não reconheço todos os meus mais velhos mestres. Eu reconheço todos os meus mais velhos. Então eu acho que tem mestre que você referenda de mestre por respeito, mas não que seja mestre. Porque ser velho não é ser mestre. Pode ter novo mestre. Tem bebê que é mestre, tem criança que é mestre. Tem criança que faz coisas que você olha e fala, nossa senhora, né? Igual aconteceu lá no The Voice. Olha que absurdo que passou aqui na minha cabeça, né? Uma menina que a Ivete Sangalo tinha certeza que escolhera, que ela ia escolher a Ivete. A menina escolheu o Brau. E aí ele ficou tão desconcertado que a criança escolheu ele, que ele quis fazer uma brincadeira. E ele falou, nossa, que legal que você me escolheu, mas fala pra mim, o que você olha quando você me vê, o que você vê mais? Você vê mais nariz ou vê mais cabelo? Ela olhou, tipo, que pergunta idiota. Eu vejo mais talento. Então é de uma profundidade, eu vejo mais talento, que não é de criança. Né? Não é uma coisa que você põe numa criança. Isso, essa capacidade de percepção com simplicidade é de uma mestre. Então eu acho que o mestre não está associado à idade, mas a uma outra coisa, é uma outra coisa.
É uma outra coisa que eu não sei o que é. Todo mais velho é sábio, mas nem todo mais velho sábio é mestre. Eu conheço muitos mais velhos que não sei explicar, são meus mais velhos. Eu respeito, eu sigo, eu ouço. Para além da nossa comunidade, pensando, né, quando eu abro o leque, assim, nossa família, graças a Deus, tem muitos idosos, muitos velhos. Eu tenho uma tia Leninha de 80 e tanto, uma tia Cilinha, tia Lídia. A gente tem essa presença do velho idoso de mais de 80 perto. Nem todos esses meus mais velhos são mestres. Não. E acho que o processo de mestre é meio também como da liderança. Não sei se tem um processo, um tempo. E eu não sei se a gente percebe. Eu só percebi que eu era liderança quando eu era. E de tanta gente falar que eu era. E talvez vai ser um processo assim. Eu não sei se tem um momento que você acorda e fala, não, hoje eu sou mestre. Porque é uma coisa, eu acho que é muito profunda, né? E é do outro para com você, não é você. Então eu me incomodo muito aquele mestre que chega colocando eu sou mestre. Porque eu já começo a perguntar, mas quem que falou que ele é, né? Agora, quando alguém fala que ele é um mestre, eu já começo a prestar atenção, porque o mestre, eu acho que ele não se referenda, como a liderança não se referenda. Tudo bem que tem coisas que tem que escrever lá, liderança fulana, né? Tem casos que tem que se colocar mais. Eu acho que no sentido mais profundo ele vem de fora. É um processo em construção. É um processo. Não sei se em construção, porque nem todo mundo vai ser mestre. Tem gente que não vai construir isso. Ele vai ficar idoso Não vai chegar a ser. e não vai ser mestre. Nem porque líder. não é, eu não sei se é construção. A construção É uma outra. Eu não sei é se- ele com ele. É uma outra amadurecer coisa. dele que vai tornar Então ele. é isso que eu tô falando, eu não acho que é dele. Eu não acho que Uma o coisa meu dentro, amadurecer eu vai acho. me tornar mestre. Eu não penso isso. Eu penso que o meu amadurecer vai trazer sabedoria, vai me deixar mais experiente, mas não necessariamente mestre. Porque senão todos os idosos seriam mestres e não são. Não. Então, tem idoso que vai chegar no 500 anos e ele vai ser respeitado, vai ser idoso, vai ser sábio e não vai ser mestre. E pode ser que surja pessoas que com idade muito pequena, com 10 anos, você olhe e não tenha como você não referenciar como mestre. Eu não acho que é a idade. E não acho que é o tempo. Eu acho que é uma outra coisa. Eu também não sei o que é. Por isso que eu não acho que é processo, entendeu? Eu não acho que é um processo, porque processo todo mundo tem aquela condição de chegar. Se for processual, todo mundo pode chegar. Não é todo mundo que vai ser Não vai. mestre. Agora mudando para um assunto gostoso. Tá todo mundo já. Acho que está todo mundo esperando. Qual que é a comida dessa comunidade? Qual que é, mãe? Ela gosta de me devolver as perguntas. Bom, a comida tradicional aqui da nossa comunidade é o caldo de feijão. Por que é caldo de feijão? Foi um prato que pegou bem, todos gostaram. E o risoto de frango, né? Que também é um prato saboroso. Que sempre quando vem as comunidades aqui, a gente sempre faz questão de servir o risoto e o caldinho de feijão. Que no inverno, principalmente, aquece bem. É, que você aqueça desse vem em mim, caldinho de feijão. É engraçado, né? Porque quando a gente pensa, a gente inventa tanta comida, né? Porque a gente é uma comunidade que a gente gosta de cozinha, a gente gosta de comer junto. Então a gente tem tanta coisa pra fazer, tantos pratos, né? E no fim ficou o caldo de feijão. E risoto de frango, mas igual então falar pra nós, né? E que a gente adora. Gosta. Gosta muito. Foi engraçado, né? Ficar esses dois como nossa marca, mas é isso mesmo. Eu acho que também é praticidade, né? Nós somos muitos, graças ao universo, família é grande, a gente precisa de coisa prática para resolver nossa fome rápido. Isso também acho que foi considerado para virar um risoto, né? Pá, já come. É isso. E tem algum ponto que lembra essa comida? Ah, tem um ponto que eu lembro da cozinha, mas não sei se é da comida.
No gongadinha Maria, no gongadinha Maria, a benção é pé na cozinha, a benção é pé na cozinha. No gongadinha Maria, ilaiê, 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 lelelelele, oh, ilaiê, lelelelele, E o que fez com que você se sinta parte do jongo do Sudeste? Ai, olha, de verdade, o que fez com que eu me sentisse parte do jongo do Sudeste foi a inserção no encontro de jongueiros, na rede de memória do jongo. Porque quando você chega na rede de memória do jongo, aquele processo de 2 anos só ouvir, falar e não votar, é tão importante, né? Porque hoje tem uma angústia, uma pressa, né? Tudo é tão instantâneo, então todo mundo tem uma pressa. Ah, eu sou do jongo, já quero estar, já quero fazer, já quero roupa, já quero blusa, já quero... É tudo muito veloz. Mas na rede de memória do jongo, quando as comunidades começam a vão se articular, você ficava 2 anos ali com elas, você falava, você participava da discussão, só que você não votava. E isso é uma formação fundamental. Porque quando você chegava no encontro de jongueiros, eram batizados de verdade, né? Quando você chegava com a sua família, com a sua comunidade, naquela festa, eu nunca vou esquecer, nossa, até choro, Santo Antônio de Pádua, né? 2005, o que foi aquilo? Receber a titulação do jongo. Então, a gente teve assim, o Dito Ribeiro realmente existiu, mesmo eu não tendo abraçado, sentido o cheiro. Ele era um homem de axé mesmo, de força. Ele devolveu para nossa família toda, uma ferramenta de identidade, porque a gente é muito forte quanto jongueiro. Acho que todo mundo que toca esse tambor, que chega nesse eu sou jongueiro, chega com a força, né? A gente ganha um negócio que não sei de que, vem da ancestralidade, acho que vem do chicote que bateu naquelas costas e não perdeu o foco de continuar lutando por liberdade. Eu acho que vem daqueles pés rasgados que correram quilombos para buscar liberdade, que a gente continua buscando, mas dá um negócio na gente. Quando a gente fala eu sou jongueiro, quando você consegue elaborar, porque você passa um tempo falando eu tô chegando, eu gosto, mas quando você chega no eu sou, você chega com um negócio, né? E quando você chega com esse negócio no encontro de jongueiros, diante de toda aquela comunidade, então quando a gente chegou lá, com a nossa diversidade, da nossa comunidade, a nossa comunidade mestiça, porque a nossa comunidade foi a comunidade que mais acolheu outras etnias publicamente. Então quando a gente chegou na nossa essência, com o nosso lado urbano, com os nossos recortes acadêmicos de pesquisa, quando a gente chegou, a gente como a gente é, com nossas qualidades e defeitos, mas chegamos, eu sou o jongo e dançamos naquele encontro, eu acho que ali eu senti que a gente, mesmo sendo gente tão diferente de tantas outras gentes, a gente realmente era o jongo do Sudeste. Oi, tudo bom? Fica à vontade, viu? Então, acho que você já respondeu. A importância do encontro de jongueiros paulistas. A importância dos encontros jongueiros, do encontro paulista, eu acho que é a possibilidade de a gente se encontrar. Mas acho que ainda falta para dentro das nossas comunidades a consciência que o encontro de jongueiros nacional paulista é nosso. Não é do IFAM, é do jongueiro. Então eu acho que falta a gente sair da acomodação, sabe? Ter mais preocupação com o carinho com o irmão que está lá fazendo, que nem esse ano é São José. Eu acho que a gente tem que se preocupar com São José dos Campos. Então a gente tem que ligar lá e falar, e aí, irmão, o que você está precisando para fazer esse encontro? Não é o que você vai fazer para mim no encontro. Porque o encontro de jongueiros não é encontro
não é um evento que você faz para o outro, é um nosso evento. Então eu acho que ainda falta mais a nossa apropriação. Quando tinha a rede de memória do Jongo, que não tinha recurso, foi muito forte esse desejo. Depois, como tudo que é novo, a gente se perdeu no processo, porque quando a gente começou a receber patrocínio de Petrobras e de outros, eu acho que a gente um pouco foi acomodando, a gente foi ficando com o rabo meio fino, desculpa a expressão, e aí dormir no chão, quero hotel, pão com margarina, mas quero brioche. Foi ficando uma coisa assim, porque tinha muito recurso na época, e aí a torneira fechou, e a gente meio que ficou perdido. Então acho que a gente tem que recuperar. O encontro de jongueiros é de jongueiro, é nosso. Não é do poder público, não é do IFAM. Então se o encontro não acontece, eu não concordo que é incompetência ou que é culpa do governo. Eu acho que é culpa nossa primeiro. Porque o que mobiliza também o governo é a gente. Não é o inverso. Às vezes a gente fica sentado esperando que o governo... Que governo é o quê? Quem governa é nós. Ele está lá para executar o que a gente quer. Então, se as comunidades jongueiras, cada uma na sua cidade, botasse para ferver, nós vamos fazer encontro de jongueiros nacional dia tal, em tal lugar, nós vamos botar todo mundo para ferver em tal dia. Pensa em todas as cidades que tem jongo no mesmo dia, na mesma hora, a gente parando uma jomboy. Eu só quero parar jomboy. Meia hora, 10 para 6 da tarde. Nossa. Só. Porque eu vou parar, ó, Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont, Dom Pedro, o que mais tem? Meia hora a gente faz isso, só para falar. Queremos apoio para o Encontro de Jongueiro. Agora pensa todas as comunidades, que somos mais de 30. Que governo que não vai nos ajudar, que comunidade que não vai conseguir. Então acho que falta ainda acho que os nossos mais velhos têm que recuperar isso. E acho que nós, mais jovens, não podemos perder isso. A nossa capacidade de fazer. É isso. Essa foi a última pergunta da entrevista. Então faz um valeu. Bom, já que todos nós somos participantes da comunidade João Dito Ribeiro, né? Não podemos deixar de também se sentir fortalecido também com todos esses conhecimentos que nós adquirimos agora com a palavra de todos, né? Então, valeu, 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 comunidade Jongo Dito Ribeiro! É de manhã que o nego quer saber, porque essa noite só meu barco não virou. É que na ponta da corda que ancorou, não marrei peso não, senhor. Marrei machado de Xangô, marrei machado de Xangô. É que na ponta da corda que ancorou, não marrei peso não, senhor. Senhora Ian Sandal, giro da liberdade. Senhora Ian Sandal, giro da liberdade. Se eu fosse só jongueira, eu já dançava noite e dia. Como eu sou filha de santo, eu também canto a minha guia. Se eu fosse só jongueira, eu já dançava noite e dia. Como eu sou filha de santo, eu também canto a minha guia. E lá,